Bom, a gente sabe que a transição energética é provavelmente o principal ou um dos principais assuntos no mundo hoje em dia. O biometano, assim como outras energias que têm surgido, tem um papel fundamental na discussão de transição energética. É algo curioso que muita gente não saiba o que é o biogás e o biometano. Mas a realidade é que tanto um quanto o outro, mas especialmente o biogás, existe desde que o mundo é mundo. Afinal de contas, esse é o gás da decomposição. Ou seja, tudo que é matéria orgânica, quando se decompõe, vira um biogás. E o biometano nada mais é do que a purificação do biogás. O biometano tem um perfil de emissões muito melhor do que qualquer outro combustível fóssil, ainda em comparação ao gás natural. Ele tem uma questão de segurança energética porque ele está sendo produzido aqui dentro do nosso país. Ele atende todas as especificações da ANP e é um produto intercambiável, uma molécula intercambiável com o gás natural. A Comgás, por exemplo, é uma empresa de 152 anos. Ela construiu, em nome do estado de São Paulo, um parque de 23 mil quilômetros de rede. Isso significa que São Paulo, a área da Comgás, tem 50% de toda a tubulação enterrada do país e distribui também 30% de todo o gás natural. Como as moléculas são intercambiáveis, todo esse patrimônio construído ao longo de décadas poderá ser utilizado imediatamente para distribuição do biometano da maneira mais eficiente possível, que é via duto. O biometano tem um perfil de sustentabilidade bastante único. Eu vou dar o exemplo do transporte público, por exemplo. Enquanto o diesel é bastante conhecido de todos nós, a simples troca do diesel pelo gás natural, por exemplo, apenas pelo gás natural, que é um combustível fóssil também, significa uma redução de mais de 20% no volume de emissões, de gases de efeito estufa, e a redução do que a gente chama de particulados, ou seja, fumaça, fuligem, aquela coisa toda que é danosa e muitas vezes cancerígena para o ser humano, inclusive. Agora, a beleza do biometano, ele evita as emissões e ao mesmo tempo que também pode ser injetado dentro da rede de distribuição para alimentar as casas, as indústrias, os processos produtivos, o transporte público. Então é um conjunto de benefícios, tá? É engraçado que aqui no Brasil essa tecnologia ainda não se desenvolveu, mas essa é a realidade na maior parte dos países desenvolvidos. A cidade de São Paulo tem tomado um papel de protagonista nessa discussão do biometano e da transição energética no transporte público de uma maneira geral. São Paulo já assumiu o compromisso de reduzir a zero o volume de emissões no transporte público até 2034. São 13 mil ônibus rodando na cidade de São Paulo. A Comgás pode ajudar nesse processo de transição energética e no desafio da incorporação do biometano, basicamente de 3 maneiras. A primeira delas é conectando as fontes de produção, as usinas de produção do biometano. Isso significa que a gente precisa colocar redes até os aterros, redes até as unidades sucroalcooleiras, as usinas, para poder recuperar esse biometano que está sendo produzido e distribuir em toda a malha do estado. A segunda alternativa, a segunda estratégia é a construção do que a gente chama de corredores azuis no estado. Ou seja, é preciso ter infraestrutura nos postos de abastecimento das rodovias, para que os caminhões pesados, os caminhões grandes, possam rodar numa autonomia bastante grande e serem competitivos frente à alternativa que existe hoje, que é o diesel. E a terceira via de investimentos, de parcerias da Comgás, é exatamente no que diz respeito às frotas públicas. A gente já falou bastante da questão dos ônibus movidos a biometano, mas não vamos esquecer também dos caminhões de resíduo sólido. Os nossos caminhões de lixo, eles já rodam em toda a cidade e eles vão até os aterros, que é onde é produzido o biometano. Então nada mais natural que esses caminhões estejam na vanguarda e comecem eles mesmos a serem movimentados pelo biometano. Agora, além de falar de potencial, eu acho que é importante a gente falar um pouco também da realidade, do que já está acontecendo no dia a dia. E o biometano já é uma realidade. A Comgás já tem 2 grandes parcerias, uma com a usina Costa Pinto, de setor sucroalcooleiro, já conectada na rede, e oferecendo biometano. A segunda é o aterro de Paulínia, que vai permitir uma injeção bastante representativa de uma fonte diferente, que é a fonte que é de aterro sanitário. No conjunto dessas 2 iniciativas, nós já teremos quase 300 mil metros cúbicos diários sendo
injetados na rede da Comgás. É importante mencionar também que esse não é um movimento apenas do Estado de São Paulo. Recentemente foi aprovada uma lei que ficou conhecida como combustível do futuro, que já incorpora percentuais de biometano na matriz de gás natural do país. Então é preciso sempre ter atenção a esses movimentos. A Comgás é uma parceira do Estado de São Paulo e a gente pretende ajudar São Paulo a construir um futuro que seja mais inclusivo, que tenha uma transição energética, que ofereça bastante segurança energética a todos os nossos clientes, que ajude o processo de industrialização e fortalecimento do desenvolvimento no estado de São Paulo e que permita que a gente consiga utilizar um patrimônio construído ao longo de 152 anos, que ele permaneça a serviço da população do estado de São Paulo. Agora trazendo uma novidade, que é o biometano. Se antes a gente já garantia segurança de fornecimento, conforto para famílias, comércios e indústrias via gás natural, agora o nosso objetivo é construir um futuro confortável, seguro, mas também sustentável.